Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E hoje eu estou com a Adriana Alves. A Adriana, que é acadêmica, profissional, se destaca pela sua pós-graduação em Psicologia Positiva, Neurociência. Ela também é CEO da Pleno Consultoria, uma empresa especializada em serviços de gestão pública com treinamentos com foco em humanização. Não é isso, Adriana? Falei certinho? Exatamente, certinho. Muito obrigada pelo convite, Kate. Um prazer estar aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem leve. Bem leve. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje, Adriana. Adriana, eu vou começar o programa lhe fazendo uma pergunta. Quem é a Adriana Alves no dia a dia? Casada, tem filhos? Conta pra gente. Então, primeiramente, a Adriana Alves é uma pessoa leve, tranquila, que acredita nas pessoas, que acredita na humanização, casada, 2 filhos, Ana Beatriz e Paulo Henrique, e uma pessoa apaixonada pela vida. Adriana, eu citei aqui que você é CEO da Pleno Consultoria. Mas o que faz a Pleno? Explica melhor pra gente, pro pessoal que está em casa assistindo. A Pleno trabalha com treinamento comportamental. Nós vemos treinamento comportamental com foco em gestão pública, porque nós vemos na gestão pública investimentos em treinamentos na área da educação, na área da saúde, mas normalmente são treinamentos técnicos. Então, da área da educação vai ensinar a forma pedagógica, como um professor pode ensinar melhor. Na área da saúde, também técnicas com relação ao atendimento do paciente, mas o que nós trabalhamos é com comportamento, é com o ser humano. Antes da profissão existe uma pessoa, um ser humano, e nós ajudamos esse ser humano a ser ainda melhor e a lidar ainda melhor com todos os desafios que o dia a dia oferece. Hoje a Pleno possui algumas imersões, alguns produtos, né? Quais seriam? Os produtos da Pleno, atualmente, estamos em crescimento, em expansão, desenvolvendo vários, mas nós temos o Humanizar, que já está na sua 12ª edição, que é um treinamento de humanização para a educação, e o Acolher, que é um treinamento de atendimento humanizado na saúde para a área da saúde. E quais benefícios as gestões públicas têm ao adquirir esses produtos, né? A querer humanizar a sua gestão? É um grande benefício, Kate. Por quê? Porque uma gestão pública que não investe no seu público interno, nos seus servidores, ela pode até ter resultados, mas eu tenho certeza que ela vai muito além. Os resultados são muito mais assertivos quando os servidores públicos, de fato, estão humanizados, estão acreditando na gestão e estão servindo com amor. E quando essa gestão quer implementar esse tipo de treinamento, a humanização mesmo, dentro do seu município, e chegar a encontrar algum desafio, o gestor mesmo, o gestor que tem vontade de fazer a humanização dentro do seu município, dos seus servidores, tanto na educação quanto na saúde, você acha que ele chega a encontrar algum desafio? Encontra e é bem curioso o desafio que ele encontra. Quando ele decide humanizar, investir em treinamento comportamental, como ainda é um tema muito novo, esse tipo de investimento para a gestão pública, e esse gestor com esse olhar também é um gestor bem inovador, bem diferenciado. Mais avançado, né? Exatamente. Então, os servidores públicos não têm tanto hábito de estar indo para treinamento onde vai o tema do treinamento é o servidor. Então, o que acontece? O gestor decide investir e faz a adesão de X inscrições. O servidor público chega achando que vai ser aquele dia chato, maçante, que ele não vai gostar, ele vai irritado. Quando ele chega no treinamento, que a minha equipe recepciona ele, já sente, né, que ele chegou ali como quem não queria ir. Quando ele vai sentindo o que é humanizar, o que é a Pleno, o que é o acolher, aí o servidor vai
realmente se soltando, vai realmente sentindo que atitude diferenciada aquele gestor tomou e por que foi tão importante que ele participasse. Mas aí é depois que ele já venceu o desafio de chegar lá. Até chegar lá tem um certo desafio, mas depois que chega é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de estar em um dos treinamentos de vocês e eu posso dizer e garantir que é transformador. É um evento incrível, sabe? Toca realmente, a gente sai de lá com outro olhar. É verdade, é um ambiente de muita conexão, de muita empatia, de um ambiente onde, de fato, a gente se desconecta um pouco do mundo para se conectar com o que é mais importante, que é a nossa essência. Sem falar da equipe, né? Pois é, a equipe acolhedora com aqueles abraços. Teve uma participante no último treinamento, inclusive que você estava, que disse: assim, eu vou me apaixonar, são vários abraços, tanto acolhimento. A gente nessa correria tão grande, quase muitas pessoas falam com a gente e nem no olho olha. Dizem assim, tá ali, rápido, atende o telefone, aquela loucura. Mas na Pleno não, na Pleno você vai ser olhado, você vai ser escutado, você vai ser acolhido. Você tocou agora num assunto que eu acho que é a vivência das pessoas que procuram setores públicos, né? Às vezes chega num posto de saúde ou chega numa secretaria de escola e são atendidos dessa forma mesmo, sem o olho no olho, sem a devida atenção. Então a gente pode dizer que a Pleno hoje, nos treinamentos da Pleno, esses servidores eles saem lá, por ter vivido esse acolhimento, eles saem de lá também aptos para acolher. Seria isso? Com certeza. Aí a gente já teve, inclusive, provas disso. Fizemos um treinamento em um município e depois de um tempo, uma das pessoas da nossa equipe precisou de um atendimento nesse município. Ela foi para uma casa de praia e aí teve uma intercorrência, precisou ir na unidade básica de saúde. E quando chegou lá, ela foi recebida de uma forma tão acolhedora, de uma forma tão... Ela, como tinha acabado de entrar, ela não tinha participado do treinamento que esse município participou. Ela perguntou, vocês participaram de algum treinamento? Aí a atendente disse, sim, participamos de um treinamento maravilhoso que nos mostrou a importância de atender com carinho, com amor. Aí a pessoa perguntou, que treinamento foi esse? Ela falou, acolher. Então, ela pôde perceber na prática o que lá no treinamento a gente mostra a importância. É algo, Kate, eu acho, é bem interessante, como eu percebo que não é que as pessoas não tenham para dar. Elas têm o amor, o acolhimento, o olho no olho, a empatia, mas o dia a dia, às vezes, o corre-corre, os problemas pessoais, e lá a gente mostra, inteligência emocional, vamos entender o que é problema meu e o que é do outro. Uhum. Então, assim, eu passaria horas falando sobre isso. A gente falou dos desafios que os gestores têm, né? Depois que aceitam humanizar os seus municípios. Mas quais desafios a Pleno tem com esses gestores? Conta pra gente, Adriana. Essa pergunta, não sei, né, o que virá ainda pela frente, mas essa eu quero olhar bem no olho de cada gestor, secretário que com certeza assiste esse programa e falar no meu coração qual é o desafio que a Pleno enfrenta. É o desafio do gestor abrir a mente, o coração, o olhar para esse investimento que em muitos momentos, e dependendo do perfil de cada gestor, parece ser um investimento que não é relevante, porque muitas vezes o gestor diz o seguinte, relevante é construir escolas, reformar, calçar ruas, isso é o que é importante na gestão. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, uma escola bonita, com ar-condicionado novo, material, né, cadeira, mesa, tudo lindo, é muito importante. Mas e quem está lá dentro? E quem está lá representando a sua gestão? É isso, Kate. Infelizmente ou felizmente, né, depende,
porque onde tem muitos desafios, também existem muitas oportunidades. Então, o grande desafio da Pleno é justamente num olhar fora da caixa, num olhar além da matéria, daquelas obras de cimento, cal, areia. É aquela obra que ninguém nunca vai tirar, que é a obra que ele faz no coração de cada servidor público. Boa. E tu pode compartilhar com a gente alguns municípios que já aderiram a essa humanização, aos serviços de vocês? Posso. Temos vários. Tivemos Sirinhaém, tivemos Rio Formoso, tivemos Barreiros, tivemos recentemente Ipojuca, na abertura do ano letivo, a Prefeitura Municipal de Paulista, tivemos Vertentes, tivemos Araçoiaba, foi inclusive na época da pandemia, Itaquitinga, já foi ali no iniciozinho da Pleno. Eu acredito que nos treinamentos da Pleno a gente já tem aí mais de 30 municípios que participaram. E quais são as próximas metas da Pleno? Essa expansão, porque você citou aqui muitos municípios de Pernambuco. Isso. Mas e aí, a Pleno pensa aí? Com certeza. Nordeste, Sul. Com certeza. Estamos aqui, né, já iniciando uma prospecção no vizinho, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Então, estamos avançando e, por que não mais do que o Nordeste, né? Estamos fazendo coisas para que a gente consiga escalar e chegar em ainda mais gestões públicas que desejem humanizar o serviço público, o atendimento. E qual o primeiro passo que esse prefeito ou esse secretário pode implementar para ter uma gestão humanizada? Contratar a Pleno. Daqui para o final, eu digo, Adriana, deixa aqui o WhatsApp, o site da Pleno, pois certo? Vai ser um prazer. Fiquem atentos. Como é que a gente consegue mensurar, certo, o papel da humanização dentro do município? Com a qualidade no atendimento. Esse exemplo que eu citei foi um exemplo que aconteceu com uma pessoa que foi atendida e percebeu como o atendimento foi positivo, e teve uma outra experiência com uma gestora pública que recebeu uma pesquisa, né, de satisfação da gestão dela, e na saúde estava realmente muitas queixas de atendimento. Muitas vezes até, Kate, uma coisa interessante para o gestor que está aí nos assistindo, ver que como é importante a humanização. Essa gestora, ela dava remédios, ela não tinha falta de remédios nas unidades básicas de saúde. E quando ela recebeu a pesquisa, a saúde estava ruim. Ela não entendeu por quê. Exatamente, não entendeu por quê. Ela disse, como pode? Eu invisto tanto em remédio, em reforma de hospitais, de unidade de saúde. Quando abriu a pesquisa, qualidade no atendimento. O mau atendimento. Tinha lá entre como você identifica o atendimento, como é a qualidade no atendimento, ruim e péssimo. E aí ela tomou a decisão, pela dor, infelizmente, mas contratou a Pleno o acolher. Depois de um tempo, outra pesquisa. E a saúde tinha melhorado muito. Essa secretária desse município um dia chegou para mim e disse, Adriana, não tem como ter esse treinamento todo mês aqui? Uma coisa assim, continuada. Eu não quero ir para participar do treinamento, que tenha todo esse envolvimento. Minha equipe chega muito feliz e satisfeita. Eu quero que isso aconteça todos os meses. Estamos pensando sobre isso. Boa. Então, a gente tem a certeza que uma gestão humanizada traz o quê? Um serviço de excelência, trazendo também o reconhecimento da população. Exatamente. Não é isso? Porque eu acredito que essa pesquisa ela tenha tido acesso por uma pesquisa qualitativa, isso, né? Que geralmente as gestões elas fazem, né? Com uma certa frequência. Isso, para avaliar como estão os serviços, e aí lá estava a pergunta foi bem enfática. Como está a qualidade do atendimento na área da saúde?
E aí, infelizmente, estava entre ruim e péssimo. Então, para os prefeitos e secretários que estão nos assistindo, saibam, contratar a Pleno ajuda no reconhecimento da sua gestão. Exatamente. Que é uma gestão reconhecida, uma gestão de excelência e humanizada. Contrata a Pleno. Vê só, a gente já passou aqui por vários temas, mas teve um que foi notícia recentemente, que foi sobre o afastamento de mais de 470 mil pessoas devido a transtornos mentais. Exato, Adriana. É impactante esse número, né? Muito. Você, muito. como uma profissional de comportamento humano, o que você tem a dizer sobre? Kate, infelizmente, o que eu percebo é que as pessoas que enfrentam algum transtorno, seja de ansiedade, que foi o maior número da pesquisa, ou depressão, que excesso de futuro ou excesso de passado, né? Elas não encontram apoio, suporte, muitas vezes têm vergonha de falar e não encontram também um ambiente empático, acolhedor. Porque assim, quando você tem no seu ambiente de trabalho alguém que apresenta comportamentos ansiosos, dá para perceber. As pessoas, os colegas de trabalho, os pares, o gestor, o líder, compreende, entende ali. E aí, chamar para junto, conversar, acalmar, colocar que ali é um lugar seguro, trazer todo esse acolhimento, essa empatia é muito importante. Mas, infelizmente, nas gestões privadas é a produtividade, são os números, são os resultados, e na gestão pública, muitas vezes o foco é em fazer obras, em mostrar à população o que está sendo feito, mas não tem o olhar para essas pessoas que estão fazendo a gestão pública ou a gestão privada. E aí os números só crescem, infelizmente. E quais tendências futuras para a humanização na gestão pública, né? E como esses gestores podem se preparar para essas tendências que estão aí por vir? Eu tenho boas expectativas para as tendências da humanização na gestão pública. Porque ao ter já 12 treinamentos, né, 12 edições na educação e mais 12 na saúde atualmente, hoje, enquanto a gente está aqui gravando esse programa, eu vejo que realmente está em crescimento. Eu sinto hoje, quando eu vou conversar com algum gestor, apresentar pela primeira vez aqueles desafios que eu citei aqui, que é de, isso aqui não é importante. Já tem muitos que dizem, estava buscando isso é muito bom, isso já está mudando. Então, eu acredito que a tendência é que os gestores públicos tenham cada vez mais atenção para esse tema, daí consiga destinar mais recursos e tenha uma equipe mais qualificada e uma equipe com bem-estar, né? Uma equipe realmente, um time de servidores públicos que estão felizes ao servir ao público, que é uma profissão tão bonita, né? Mas muitas vezes tratada de uma forma tão... vou ali fazer o quê? Eu já trabalhei muito na campanha, chego ali e fico esperando da minha hora. Mas e a população que tanto está querendo, precisando daqueles serviços públicos? Isso tem mudado e as expectativas são bem positivas. A gente falou até agora, você como CEO da Pleno, mas eu também te acompanho no teu perfil pessoal e você tem uma mentoria que é o Bora Agir. Isso. Não é isso? Você é profissional de comportamento humano. Isso. E conta pra gente um pouquinho também desse outro lado de Adriana. Então, a minha mentoria Bora Agir e o meu lado forte é um lado de entender que
a gente consegue alcançar nossos objetivos, nossas metas, basta que a gente tenha um bom planejamento, basta que a gente tenha, é mais do que acreditar, é fazer acontecer. E eu vejo que isso é importante tanto para pessoas que trabalham em diversas áreas, quanto para a gestão pública, porque teve um dado momento que até nós estávamos conversando sobre a gestão pública e os servidores, a gente, colocou servidor público, normalmente ele tem o quê? Estabilidade. Mas ter estabilidade é diferente de estar estagnado. Então, totalmente. Eu acho uma importância muito grande que o servidor público entenda. Eu estou aqui na gestão pública, mas não é porque eu estou aqui que eu vou parar de me cuidar, parar de estudar, de me desenvolver. Não, muito pelo contrário. Um dia, um servidor público, inclusive da área da licitação, achei super interessante, porque normalmente a licitação são pessoas mais racionais, né? Ali, lei, aquela coisa mais prática. E ele disse uma coisa muito interessante para mim. Ele disse assim: Adriana, eu estava conversando com o gestor e eu disse, prefeito, se eu, que sou contratado ou efetivo, nesse caso ele era efetivo desse município, se eu não invisto em mim, ou a gestão não investe, eu vou ficando para trás. Eu vou ficando obsoleto, meus conteúdos, meus conhecimentos, imagine, a lei agora recentemente mudou, né? Sim. Então, se ele não investe ou a gestão não investe, ele vai ter o quê? Uma equipe que não está, no momento, com os melhores conhecimentos, os conhecimentos mais adequados, porque a vida muda, a lei muda, as pessoas mudam, o que o ambiente exige da gente muda. A inteligência artificial, quando chegou, foi agora vamos se unir a ela, é melhor do que criticar. Então, é isso, é evolução constante, é dinamismo, e tanto a Pleno tem esse trabalho, como minha mentoria Bora Agir é movimentar, agir e fazer acontecer. Então, a gente pode dizer que o Adriana Alves, o Instagram, sua mentoria, seria um braço dentro da Pleno? Sim, pode ser. O servidor público que chegar na minha mentoria, ele vai ser muito bem-vindo, primeiramente, e eu vou auxiliá-lo a alcançar os objetivos dele. Seja um objetivo dentro da profissão, dentro da gestão, ou seja um objetivo pessoal, né? Tem vários objetivos e aí ele vai escolher um objetivo e lá tem toda a técnica para isso e vai ter todo o passo a passo. Estamos finalizando agora uma edição dessa mentoria e os resultados, Kate, assim, tão de alegrar o coração, de alegrar a alma e de dar aquele brilho no olhar. Traz pra gente um feedback de uma prova social, de alguém que entrou na mentoria e está saindo assim transformada. Pode compartilhar com a gente algum caso de sucesso? Posso. Inclusive, hoje eu estava no WhatsApp acompanhando e pensando, poxa, que coisa boa. Uma pessoa que entrou na mentoria e que tinha muito medo da exposição, do Instagram, de gravar vídeos, não é do Instagram, é da gravação de vídeo e de conteúdo e de se expor. E lá na mentoria, a gente foi fazendo todo um trabalho, ela já chegou, olha, esse é o meu maior desafio, esse é o meu maior medo, e eu fico com taquicardia, porque eu sei que eu estou indo de encontro ao meu maior medo. Aí eu disse, ótimo, então você está no caminho certo, porque quando a gente não sente essa oscilação, o coração bater, é porque, né, não estamos mais nesse plano. E aí o que é que aconteceu? Ela conseguiu, através da mentoria, fazer o Instagram dela começar a se movimentar, fez o primeiro post de quem é a profissional e hoje já soltamos o segundo, que foi um vídeo. E eu, como bora agir, vamos agir. Então eu já estou pensando
e outros conteúdos para ela, que são conteúdos estilo entrevista, onde de fato ela vai ficar mais à vontade para falar, e aí isso vai ser compartilhado na rede social dela. E ela está super feliz, com medo ainda dos julgamentos dos colegas. E veja que coisa interessante, não é o medo de gravar, a vergonha, não. É o medo do julgamento. E quantas pessoas se travam por isso e deixam de dar o seu melhor para a sociedade, deixam de passar a sua verdade, a sua essência, né? Mas na mentoria o medo não tem vez. Você pode passar para a gente algumas dicas práticas de como destravar esse medo? Às vezes a gente tem um sonho, tem um desejo de fazer algo, mas realmente não consegue porque sente aquele medo, aquele aperto no coração. Teria algumas dicas? Eu tenho uma principal, Kate. Principal, é que se você fizer isso, você vai conseguir o que você quiser. Se você tem medo de fazer alguma coisa, você só vai deixar de ter esse medo fazendo. Fazendo. Você precisa entender que o que você não tem hoje é por aquilo que você ainda não fez. Então, no início, vai com medo mesmo. Depois você diz, eu tinha medo disso, não acredito. Porque o hábito dá um primeiro pequeno passo, como foi o caso dela, ela ainda não gravou, não está falando no Instagram. Está lá um post, ela já se posicionou. Veja que ela já ficou com taquicardia, já ficou com medo. Por quê? Porque saiu uma postagem dela falando de quem é ela. A segunda falando sobre o atendimento. Então, o que é que ela está fazendo? Enfrentando o medo. E evoluindo aos poucos, né? Exatamente, porque se você não enfrenta esse medo, seja em qualquer área que for, não é só da exposição, do que você tiver, o que é que acontece? Ele vai crescendo e ele vai virando um monstro, você vai diminuindo e ele vai aumentando. Quando você é o que está acontecendo, ela deu um primeiro pequeno passo, o medo ainda está grande, mas ela está ficando maior. Aí, outro vídeo saiu, o medo, por quê? Porque o medo está dizendo, oxe, peraí, eu não estou tendo mais vez aqui. Ela não tem mais espaço para mim. Exato, não tem mais espaço para mim. E depois de um tempo, isso vai virar natural. Fica autêntico, né? Isso. É a praticidade que faz as coisas se alinharem. Um dia, só um parênteses, um dia eu estava num treinamento, participando, né, como participante, e era um casal que estava dando esse treinamento. E eu percebi que eles eram casados, eu percebi que a esposa dele, ela era um pouco mais introvertida, ela falava, ela deu o conteúdo, mas eu sentia que o jeito dela já era um pouco mais sério, mas fiquei assistindo o treinamento, e aí, esse treinamento foi um treinamento de liderança, e aí ela estava falando dos perfis de líder, e aí ela trouxe pra gente, ela disse, olha, meu marido, ele já é um líder bem comunicativo, bem oral, bem expressivo. Eu já tenho uma liderança mais direta, mais assertiva, já não tenho tanta facilidade com a comunicação. Eu estou aqui hoje dando esse treinamento, mas é um desafio para mim. Ela expressou ali. Aí eu disse, que coisa interessante. Ela deu o treinamento, 3 dias de treinamento lá, mas isso puxava muita energia dela, porque não está tanto na essência. Mas é possível fazer. Ela não estava ali contra a essência dela. Sim, sim. Muito pelo contrário, ela estava desenvolvendo uma habilidade que até então ela não tinha. Mas talvez antes isso poderia ser até um medo dela, né? Grande, ela disse que não fazia. O medo não significa que você não tem talento para algo. Exatamente. São coisas distintas. Isso aí. Não quer dizer que você não tem talento. Às vezes você até tem muito talento, mas você não está criando a habilidade, a prática, a rotina. E aí você pensa que não, isso não é para mim. Talvez é o que mais é para você. A gente está aqui num programa sobre política também, né? Sim. Você acredita que isso pode acontecer dentro da política?
a gente vê tantos políticos que sabem se portar, se comunicar, que bota a cara e trazendo isso para a comunicação digital, certo? Que bota a cara, que grava, mas tem outros que não. Perfeito, Kate. Perfeita a pergunta e a colocação. Eu vejo isso na prática, quando eu acompanho. Eu tenho um político que hoje ele é um deputado, que é uma pessoa que eu tenho uma certa aproximação e tudo, e vejo alguns que eu conheço, assim, já fui para eventos, e eu vejo que esses políticos, aqui, assim, quando é numa conversa sem câmera, numa reunião, né? Fala, é engraçado, é divertido, traz colocações bem pertinentes, mas quando coloca a câmera, fica ali, não gosta, quer. E outros, né, como o João Campos, aí, que teve um dia que eu estava numa campanha, e aí um assessor disse assim, essa coisa de João Campos, isso aí não vai dar muito certo, não. Eu disse, o quê? Aí ele disse, ele está exagerando demais. Vai inaugurar uma praça, sobe no skate e fica andando de skate na praça. Eu olhei para ele e eu disse, amigo, é isso que as pessoas querem ver. É o político gente da gente, isso, ali interagindo. Ele vive Recife, João Campos, e ele mostra. E eu vejo políticos que vivem a cidade onde eles são gestores, ou o Estado está lá em Brasília, está aqui na Alep, mas não compartilha a essência. E aí isso afasta um pouco o eleitor desse político. Totalmente. Fica o voto pelo voto, na questão de, ele representa meu município, eu vou votar nele, nesse deputado. Mas talvez, se esse eleitor conhecesse mesmo esse político, ele não ia ser só o voto, ele ia virar um fã. E aí ninguém tira esse voto. Verdade. É garantia, viu? Pois é. Na era que estamos vivendo, o político que ele sabe se portar dentro do digital, sabe se comunicar dentro do digital, ele está um passo, não, ele está vários passos à frente. Com certeza, ele transforma eleitores em fãs, exato, em pessoas que se conectam. Por que você vota? Aí chega o adversário lá, não, mas veja, ele não fez isso, eu já vi isso acontecer várias vezes. Ele não fez isso, você viu, deixou tal coisa sucateada, mas eu gosto dele. E aí, o que é que você vai fazer para reverter um voto de uma pessoa que diz, eu voto porque eu gosto dele? Porque é isso. se conectou, gerou identificação. Isso aí. A gente está nesse papo de política, mas o que o povo não sabe é que você trabalhou muitos e muitos anos numa agência de publicidade voltada para atendimento de gestão pública. Exatamente. Conta um pouco dessa tua experiência. Ai, meu Deus, foi uma grande experiência, assim, né? Talvez até já estive mais tempo na empresa, posso dizer o nome? Pode. Inclusive, né? Teremos novidades sobre. Sim, em breve. Passei muito tempo, né, trabalhando na Impacto, até hoje ainda atuo em algumas campanhas que, por gostar do candidato, por acreditar, então eu vou para a campanha política dele para dar uma ajuda enquanto Adriana, pessoa cidadã, não é enquanto pleno, não é realmente ali acreditando naquele projeto. E assim, Kate, durante essa experiência foram assim muitos aprendizados que me levaram ao encontro da Pleno, e aprendizados que me fizeram entender o grande valor e a grande importância de uma agência de marketing político, de uma consultora política, de uma assessora política, né, de estratégia. Por quê? Primeiro, eu via muitos conflitos entre gestores, entre a gestão e a equipe, quando ele já era prefeito, e muitas vezes esses conflitos gerava uma gestão que não conseguia se desenvolver. E quais eram os conflitos? Muitas vezes pessoais. Um secretário que quer
aparecer mais, quer estar mais com... o prefeito só... A gente sabe que existe essa briga de ego, né? Infelizmente. E eu ficava assim, eu dizia, poxa, tanta coisa mais importante, né? Para ser colocada, para ser, né, trabalhada. E isso foi onde a Pleno foi nascendo dentro de mim, foi vendo tudo isso. E também vi algumas experiências de prefeitos ou candidatos que tinham um grande, assim, um grande pensamento para aquele município, para aquela gestão, mas por não investir no tempo certo. Porque isso é uma coisa que eu fico, assim, impressionada. Eu acho que está mudando, mas acho que ainda acontece muito. Estamos em 2025, mas quem começou a campanha de 2026, em 2025, ou melhor, quem nunca parou de fazer, quem nunca parou de... Campanha constante. Exatamente. Acaba no dia, no outro dia, já tem que começar a fazer campanha. Exato. Se comunicar, porque é uma comunicação, é como se o gestor, ele se comunica, ele está ali no dia a dia, vai de casa em casa. Veja, a campanha, esse foi o aprendizado de como pode, ele está ali, as pessoas estão gostando, as pessoas deram um voto de confiança nele e depois ele se afasta. Some. Ele está fazendo. Aí você vê, os políticos que eles estão tendo uma grande aprovação são os políticos que continuam perto do povo. Para ouvir os aplausos e as críticas. Porque faz parte. Porque faz parte. E quando ele está perto do povo, as críticas ele consegue captar rápido e mudar rápido. E o que não está, as críticas estão lá, não pense que elas não existem. E elas vão se somando, porque aí eu chego e digo a meu marido, não estou gostando disso. Aí ele vai e diz para o amigo, e daqui a pouco esse gestor já não tem a aprovação que ele tinha antes, já é difícil de reverter e disso aí você entende melhor do que eu. A avaliação já era. Adriana, a gente já está chegando no finzinho no programa, e quando chega nesse momento, a gente tem um quadro de você para o mundo, certo? Onde a gente faz um bate-bola aqui bem rápido. Eu faço 3 perguntas e o que vier na tua cabeça tu responde. Tá bom, pronta? Preparadíssima. Então vamos nessa. Adriana, para você, o que é ser político? Ser político é ser um verdadeiro comunicador, uma pessoa que tem forte relacionamento, porque eu entendo que a política é relacionamento. Entendo também que ser político é olhar pelo bem comum, pelo bem de todos. Não é o que vai ser bom para mim, o que vai ser bom para o meu filho, é o que vai ser bom para a sociedade. Adriana, se você acordasse um dia e toda a sua história fosse apagada, nada mais existisse, mas você pode recuperar 3 coisas. Pode ser pessoas, momentos, o que você recuperaria? Bom, eu recuperaria a minha família, primeiramente, né? Por favor, minha família, continue comigo. Recuperaria o momento de transição, de carreira, o momento que eu, de fato, assumi a minha identidade, de olhar o outro, de cuidar, de dar importância ao comportamento humano. Eu recuperaria esse momento, para mim esse momento foi bem importante. Eu recuperaria, talvez, essa minha, já que a gente tocou nesse ponto, foi um ponto que eu fiquei reflexiva aqui, nesse momento, nesse podcast, eu recuperaria toda essa minha trajetória na Impacto, em todo o momento, com o olhar da Pleno. Entende? Com a experiência que você tem hoje, a vivência, né? Isso. Boa, gostei. Agora deixe sua mensagem para o mundo. Minha mensagem para o mundo é que você, gestor, servidor público, que você possa olhar mais para você, para a sua equipe, que você possa dar atenção ao que verdadeiramente importa, que é o ser humano. Porque com um ser humano bem, feliz, com bem-estar, empático, com inteligência emocional,
comportamental, ele vai fazer grandes coisas. E que você entenda que o que de fato vale a pena é ser feliz. Agora vamos por partes. Os gestores, os prefeitos, secretários que queiram contratar a Pleno, onde é que eles conseguem ter esse contato com vocês? Deixa o Instagram, site, telefone, e-mail. Eita, coisa boa! Temos o Instagram da Pleno, né? @Pleno Consultoria Oficial, isso. E lá tem todos os contatos, lá tem um link na bio, que você vai poder encontrar o nosso site, pode deixar um direct que nós damos atenção a cada pessoa que entra em contato conosco. E para quem quer entrar na sua mentoria, Bora Agir, onde é que encontra aí mais informações? Aí é no meu Instagram, Adriplena. E aí, entrando no meu Instagram, você vai ver mais do que mentoria. Você vai me conhecer verdadeiramente, ver quem é a Adriana profissional, quem é a Adriana pessoa, e todos serão muito bem-vindos. Adriana, eu quero te agradecer a tua participação. Foi muito bacana o papo, foi leve, foi descontraído. E a gente conversou bastante por vários temas, né? E foi muito bom. Obrigada mesmo. E já conte para uma próxima aí, em breve, quem sabe. Pois é, eu que agradeço. Achei que passou tão rápido. Eu quero continuar aqui. Adorei, Kate. Você é uma pessoa assim que eu admiro muito. Obrigada. Enquanto profissional, enquanto pessoa. E assim, estarei pronta para próximos convites, porque realmente é um papo leve, gostoso e muito produtivo. Isso, e quando a gente fala de comportamento humano, a gente sabe que o leque é grande, né? É verdade. Então é assunto que não acaba mais. É verdade. Podemos trazer outros temas e vai ser um grande prazer. Porque ficou o gostinho de quero mais. Eba! Gente, muito obrigada por estar aqui conosco, participando do programa aí do outro lado da telinha. E no próximo sábado a gente tem mais Política de Leve. Nos acompanhe. Tchau, tchau!